te prepara para crescer. Amém. Amplia a tua visão. Faça esse questionamento para a tua vida. Você está pronto para dirigir 100? Você está pronto para dirigir 200? Você está pronto para dirigir 500? Você está pronto para dirigir 1000? Não há quem consiga sozinho dirigir 1000 pessoas. Não há quem consiga dirigir 200 pessoas sozinho. Você tem que delegar, você tem que formar pessoas, você tem que estender. Mas qual é? Uma das perguntas que nós sempre fazemos lá na empresa é: qual que é a característica do trabalho dessa pessoa que nós vamos contratar? Job description. Qual o job description dessa pessoa? Sabe? E hoje de manhã minha filha me fez uma pergunta muito interessante. A gente estava olhando para um lago, onde tinha vários patinhos, onde tinha cisnes e coisas assim. E ela perguntou assim: o que um cisne faz? E eu: o que um cisne faz? O que um cisne faz? E eu fiquei pensando: o que o pastor faz? O que o pastor faz? Sabe? Qual que é a função do pastor? Sabe? O que o pastor tem que fazer para ser pastor? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que eu tenho que fazer para eu ser o que eu sou? O que eu tenho que fazer para representar o chamado que Deus me deu? Porque às vezes você faz uma pergunta em termos de função. Para eu ser pastor eu tenho que fazer isso. Mas espera aí, e o chamado? Para você cumprir o chamado você tem que fazer o quê? Porque nem sempre a função significa o chamado. Mas às vezes a gente mistura tudo, fica aquela confusão. E Deus está dizendo: não, vamos separar aqui. Função pastoral, chamado profético, chamado evangelístico, chamado de as nações, chamado de Eusbário, chamado de... Cara, é tanta coisa. Qual a última vez que fomos no hospital visitar alguém? Eu gosto de dizer que uma das parábolas que mais retrata o perfil nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos, é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano para nós sempre é alguém distante, é alguém que não sou eu, é alguém que está em dificuldade, mas às vezes nós somos aquele homem que está jogado no meio da estrada, que foi roubado, que foi jogado ali, e que está sem esperança, que está desanimado. E às vezes nós estamos como aquele homem anônimo, que precisa de uma mão estendida. E Deus diz para nós: a maior característica da tua função e do teu chamado é o amor. Jesus falou várias vezes: vocês conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem. Se vocês amarem. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. Não é do mundo que o amor vai esfriar, é na igreja. Porque o mundo não tem amor. É a igreja onde tem amor. É onde está a presença de Deus, porque Deus é amor. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu amo. Então, quanto mais eu me distancio de Deus, menos amor eu tenho. Infelizmente, estamos com a geração de líderes sem amor, insensíveis, que vê o outro pastor caindo e ao invés de ir lá estender a mão, não, deixa cair, deixa morrer. Não, deixa morrer mesmo, porque é assim mesmo. Que insensibilidade. Quantas pessoas falam mal dos seus próprios irmãos, sem dor alguma na consciência. E Deus está falando: espera aí, o teu papel é amar. O teu papel é ver aquele homem no meio do caminho, não importa quem seja, estender a mão. E Deus fala que um sacerdote passou, atravessou para o outro lado e deixou aquele homem jogado. Outro levita, sabe, levita, símbolo daquele que adora, daquele que busca Deus, que está cantando e tudo mais. Viu o homem jogado lá, atravessou e foi para o outro lado. Mas de repente, aquele que ninguém imaginava que poderia ter misericórdia de um judeu, um samaritano, ele foi lá, estendeu a mão. Não adianta o cargo, o título, o tanto de tempo que temos na igreja, não adianta se não há misericórdia, se não há amor. Porque da forma que vocês exercer misericórdia, vão exercer a você também. E às vezes a gente diz: oh Deus, como está difícil a minha vida, ninguém tem misericórdia de mim, as portas não se abrem. Deus diz: mas você não pratica misericórdia, você não tem piedade, você não tem compaixão. Jesus curava pela compaixão. Jesus não curava porque ele veio ao mundo para curar. Ele não veio ao mundo para curar, isso é uma consequência. Jesus veio ao mundo para salvar.